problema é que não adianta citar jurista. Inclusive, teve um advogado aqui, doutor Paulo, que disse o seguinte, que, eu estudei no livro do professor, grande jurista Alexandre de Moraes. Só que tudo que está no livro, ele está fazendo o contrário agora lá. Para você ter ideia, os professores de direito estão tendo dificuldade de ensinar direito, porque tudo o que eles ensinam está indo de encontro com as decisões do Supremo. Ao longo dos séculos, Cardeal, a gente teve um processo que era processo inquisitorial. O julgador era quem investigava e julgava. Então, ao longo dos séculos, a gente foi criando camadas de separação para o julgador estar distante da causa original. Então, por isso que tem o delegado de polícia, que faz a função inquisitorial. Depois ele passa para uma segunda camada, que é o Ministério Público, que talvez aceite ou não o inquérito. E aí, só depois chega ao judiciário, já uma camada mais distante, longe das paixões, longe das atitudes primárias, do contato com o criminoso. Por quê? Porque é uma terceira fase que você deve estar imparcial. Aquela questão do juiz de garantias. Você não pode julgar a quem você deu uma ordem de prisão. Por quê? Porque isso causa uma proximidade do fato. O que a gente está vendo é que a Constituição Federal, Cardeal, ela colocou a função de investigação para a polícia e já extrapolou um pouquinho, colocou para o Ministério Público. Eles pegaram o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que tinha uma coisa fora de contexto, que era poder abrir o inquérito, e hoje estão abrindo inquérito e tomando o lugar da polícia, tomando o lugar do Ministério Público, na função de investigar, e estão sendo investigadores, réus e também julgadores. Não, e outra coisa, ninguém para. Porque você tem o Pacheco, que poderia parar, não bota uma situação dessa em julgamento, ou seja, botar um ministro desse em julgamento. Aqui nesse país a gente já botou para fora o presidente da República, por que não bota o ministro? Agora, uma coisa que mais séria ainda, dentro dessa questão da justiça, que aí não é questão desse processo apenas. É qualquer processo. A questão de se a pessoa é suspeita, tem que se julgar suspeita. Vamos supor, eu não posso cometer um ato de vingança. Se eu sou vítima num processo, eu vou julgar. Ou seja, a pessoa que tentou me fazer mal. O caso, por exemplo, agora desse golpe, tem a questão, a denúncia fala nisso, de tentativa de homicídio do Alexandre de Moraes. Ora, como é que ele vai julgar um caso desse? Mas os ministros decidiram. Pois é. Decidiram. O único que votou, e votou corretamente, foi o André Mendonça. Até o Cássio Nunes votou por Alexandre de Moraes continuar relatando. Quer dizer, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Está tomando uma proporção assustadora, até porque Gilmar Mendes, mais uma vez, se pronunciou dizendo o seguinte: olha, se a gente for colocado numa votação de impeachment, a gente vai considerar a lei do impeachment, que é uma lei de 1950, não recepcionada pela Constituição Federal. Ou seja, eles já estão se blindando contra o processo de impeachment do futuro, dizendo, olha, essa lei não foi recepcionada. Agora, foi recepcionada para caçar Collor e Dilma. Só que Gilmar já deu a deixa que, se for para caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles vão se antecipar e vão considerar não recepcionada. Lembrando que essa conversa vem, inclusive, do ministro Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, que ele criou uma legislação diferente. Ele caçou Dilma e manteve os direitos políticos. Exatamente. E salário. Exatamente. E salário, os privilégios. Vocês sabiam disso, né? Eu espero que vocês saibam. Foi caçada, foi impeachment, e aí, né? O nosso senador lá de Alagoas, né, disse, olha, que depois da queda do coice, vamos manter, criou uma lei diferente. Não existe isso. Exato. Não existe. Para beneficiar a Dilma e mantê-la com os direitos políticos. O França aqui, ó. A forma de ingresso no STF é uma suspensão. Que ele está falando aqui. Suspeição, né? Suspeição. Acho que é suspeição. Porque hoje o presidente da República indica e passa por apenas uma provinha, uma sabatina
dos senadores, que é insuficiente. Agora, engraçado, para colocar é tão fácil, agora para retirar, você veja que nem se admitir a ideia de retirar, eles admitem, já entendem que a lei de 1950 é inconstitucional. Deixa eu só responder aqui uma pessoa, deixa eu te dizer um negócio. Isso acontece com qualquer pessoa. Se você tiver um processo, aí vamos supor, você tem um processo, aí eles fazem lá o sorteio, né? E vai cair no magistrado para comandar esse processo que você... Mas, por uma eventualidade, o magistrado que caiu, você já o processou por alguma coisa, o acusou de alguma coisa, ou você, vamos supor, está sendo processado por ele, em um outro juízo, imediatamente ele vai se julgar impedido de continuar, suspeito. Queridos, isso aqui não é questão de escolher juiz, não, que o cara fala, inocente escolher juiz. Não, não é lei. É lei.